Stephen King é um dos autores mais prolíficos que temos, mesmo após décadas de produção ininterrupta. É um escritor de mão cheia que domina uma parcela da cultura como conhecemos, sendo impossível negar a influência que ele tem desde seu romance de estreia em 1974, Carrie, a Estranha. Já fizemos um vídeo sobre o livro e a adaptação de 1976 de Carrie, e esse é um especial em que abordaremos não uma obra específica desse autor, mas tentaremos de modo breve entender sua significância e o que o torna tão especial em minha visão. You ever sleep with the lights on? I always sleep with the light on. I don't sleep with the light on right in the room, that would be Bush League, because I'm not a kid anymore, I don't have an ET night light, but the real reason is because it keeps the monsters away. This is the bottom line. Everybody understands that if there is enough light in the room at night, the monsters cannot get in. So. Carrie é um bom lugar para começar a nossa discussão sobre Stephen King, já que em sua primeira obra, King já foi capaz de expressar muito do que lhe tornaria um autor tão famoso e facilmente reconhecível. Sua prosa é simples, expressando em diálogos e na narração uma expressão muito interessante das emoções em jogo na sua obra. Seu elenco de personagens tende a ser extenso, com muitas obras trabalhando a questão do ponto de vista de maneira a potencializar o horror e as emoções em jogo. Em Carrie, temos a personagem título, sua mãe, os colegas da escola e até mesmo relatos do futuro enxergando de maneira distante os eventos contados na história. Todos têm uma maneira de ver a narrativa que está se desenrolando e essas vozes todas complementam uma história que seria muito menor em relevância e emoção de outra forma. I love movies. Movies and books are diametrically opposite in their effect in most ways because a novel or a story is a uniquely individual thing. You curl up in a corner with a book, and you're by yourself, you're alone. And in a way, that's exactly the situation that a horror writer or a writer of suspense tales likes. You've got you by yourself. You're already well on your way to being afraid when you're by yourself. Já é em Carrie que vemos a força de King em trabalhar com questões sociais. O bullying é uma questão trazida de maneira significativa, e mais tarde em O Iluminado, veríamos pela primeira vez de uma maneira significativa o peso autobiográfico que muitas obras de King carregam. Here's Johnny! Aqui o protagonista é Jack Torrance, um autor alcoólatra que expressa de muitas maneiras os medos pessoais de King, daquilo que sua vida poderia acabar se tornando. Os anos 70 e 80 da vida de Stephen King são marcados por fortes abusos de álcool e drogas, de modo que suas obras da época expressam isso com frequência. Em Misery, o protagonista é um autor sequestrado pela terrível enfermeira Annie Wilkes, e ele não precisa apenas superar a situação física em que está, mas o crescente vício em remédios que adquire para lidar com suas dores. Essa mescla entre lidar com terror e como construir personagens é que transforma épicos como It e A Torre Negra em obras tão especiais. O primeiro um épico do horror e o segundo um épico fantástico, ambos pautados na relação de seu elenco e na superação de vícios, malícias e na comunhão. É essa comunhão que se encontra em tantos livros de King, muitas vezes expressa de maneira impossível de se ter, como quando o mundo do terror entra em conflito com o nosso mundo, mas geralmente encontrando um ponto comum nas falhas e medos que dividimos entre nossos iguais. O medo enquanto conceito é uma presença nas obras de King porque é contra o medo que estamos constantemente lutando. When I wrote It, I drew on a lot of things from my own childhood. The magic about writing is the more that you write about those things, the more you remember. I think that we really don't forget anything, that it's just a question of access. And writing is the magic key that opens the door. A lot of what I was doing was trying to articulate the things that made me afraid as a kid. But we all battle our monsters all the time. E não acho que exista um autor que consiga trabalhar de tantas e diferentes maneiras essa luta contra o medo, seja em figuras maliciosas e fantásticas, tais quais monstros, palhaços, carros, ou seja da maneira subjetiva em nossos erros, vícios e culpas.
Enfrentar o medo é uma tarefa árdua, e entendê-lo é algo que Stephen King parece tentar fazer e nos ajudar em seus mais de 50 livros, com uma jornada que espero que ainda dure muitos anos, porque esse é um autor importantíssimo para mim. Um autor que me mostrou o poder da escrita e sobre as coisas que quero falar, e que mostrou um modo de como dizê-las, porque nunca deixamos de lutar contra nossos medos, assim como eles nunca param de voltar para nos assombrar. What kinds of future plans do you have? How far ahead have you planned? Lunch. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Ontem, dia 21 de setembro, foi aniversário do Stephen King, então eu achei legal trazer esse especial no nosso dia habitual de lançar vídeos e tudo mais. Então eu espero que vocês corram atrás de mais obras dele. Temos o vídeo de Carrie, vamos trazer mais obras dele aqui no canal, falando sobre os filmes, sobre os livros, enfim, de maneira ampla. Então eu espero que deem uma chance para esse autor. Se vocês já conhecem, comentem o que acham dele aí nos comentários. E como sempre, curtam o vídeo, assinem o canal e continuem com as suas leituras.